É isso, meus irmãos. Chegou a euforia de mais uma temporada que pega o nosso país de 4 em 4 anos. A seleção brasileira foi eliminada, como todos vimos e recebemos a notícia. E não tenho dúvidas, nós estamos aqui com o propósito de cultuar, adorar e engrandecer o nome do Senhor, ainda que tivemos a oportunidade de ver o jogo ou parte dele, mas tem muita gente por aí que vai passar a semana com o coração muito rasgado, muito entristecido, porque para muitos fica difícil até pronunciar essa frase. O Brasil foi desclassificado, o Brasil foi eliminado. De fato, a torcida ela acredita, porque a camisa canarinho ela tem peso, ela tem uma história. A história da nossa seleção empolga. E o sonho do título, ainda que com certo ceticismo, para muitos, começou a se desenhar como algo possível. Mas aí, agora há pouco, veio o apito final. Com ele vem as cadeiras recolhidas, vem o silêncio, e a Copa vai continuar nessa semana, mas o Brasil não. Mas o que é interessante, irmãos, é que numa eliminação, a derrota, ela tem um poder estranho. Porque a derrota expõe, a derrota revela, a derrota tira máscaras, ela mostra limites, ela derruba comentários, discursos, ela cala a soberba. Ela obriga os jogadores, comissão técnica, torcedores, muitas vezes a ficarem se perguntando por dias: onde nós erramos? Mas e se? O que nós precisamos aprender para a próxima? O que essa derrota pode nos ensinar para a próxima oportunidade? Meus amados irmãos, a vida também tem os seus apitos finais ao longo da Copa da vida. Existem derrotas que muitas vezes nós travamos no casamento. Existem derrotas que muitas vezes nós precisamos amargar na família. Existem derrotas que são derrotas emocionais. Existem derrotas que são derrotas espirituais. Derrotas ministeriais. Derrotas silenciosas, muitas vezes, que ninguém vê, que ninguém fica sabendo. E a pergunta não é apenas: como é que eu posso sair dessa? A pergunta, irmãos, é mais profunda. O que Deus quer formar em mim através disso? Todas as vezes que o placar se torna adverso, a pergunta que nós precisamos fazer é: o que Deus quer formar em mim através dessa derrota na vida? Aqui, irmãos, nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, mais especificamente o capítulo 12, a Bíblia nos ensina que nem toda dor significa retirada, que nem toda fraqueza desaparece, que nem todo sofrimento vai acabar, que nem toda oração vai receber a resposta que muitas vezes nós gostaríamos. Mas aqui, irmãos, a palavra nos ensina que em Cristo toda a nossa fraqueza pode se tornar palco da suficiente graça de Deus. O que o texto nos ensina é isso, que toda a nossa fraqueza pode se tornar palco da suficiente graça de Deus. Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, é uma das cartas que nós podemos dizer assim, mais pessoais do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo aqui para uma igreja que muitas vezes questionava o ministério de Paulo. Olha a ousadia desses irmãos. Questionava o ministério de Paulo, a autoridade de Paulo, a aparência de fraqueza que Paulo muitas vezes tinha. Porque nessa igreja, irmãos, havia falsos apóstolos impressionando os coríntios com uma boa oratória, com uma boa eloquência, com uma boa aparência, com experiências e sinais de poder, de grandeza. Mas o que a gente vê é esse homem do Senhor, o apóstolo Paulo, mostrando que o ministério cristão, ele não é marcado por autopromoção, por triunfalismo, por força pessoal de si para si.
Pelo contrário, Paulo vai mostrar que o ministério cristão, ele só prevalece se for na dependência de Deus. Aqui no capítulo 12, irmãos, ele menciona experiências espirituais extraordinárias. Se você puder, depois leia, ou então simplesmente recorde. Paulo, ele está falando aqui de algo fantástico, de coisas espirituais que muitas pessoas na história da igreja haviam tido essa oportunidade de experiência. Ele começa falando das visões, das revelações, das experiências com Deus que ele havia experimentado. Mas é como que se, ainda na metade desse capítulo, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver isso. Rapidamente, é como se ele descesse do céu para falar de um espinho na carne. Ele está falando de coisas maravilhosas, de experiências profundas com Deus, mas rapidamente ele desce desse prisma para falar de um espinho na carne. A grande verdade, como ele diz, irmãos, é que ele poderia se gloriar das visões, como João, a visão do Apocalipse, a grandeza das revelações que o apóstolo João teve, mas ele prefere se gloriar nas fraquezas. E aí nós precisamos fazer uma pergunta aqui: por quê? Por que o apóstolo Paulo ele prefere se gloriar nas fraquezas? É porque, irmãos, ali ele aprendeu uma das maiores verdades da vida cristã. Ele ouve do Senhor a seguinte frase: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A ideia central aqui é muito óbvia, irmãos. Deus, ele usa as nossas fraquezas para quebrar a nossa autossuficiência, o nosso triunfalismo, a mania da gente achar que a gente dá conta sozinho, sem Deus, de manter a nossa caminhada de fé, e para revelar que a graça de Cristo nos é suficiente na caminhada. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo nos mostra 3 lições que a derrota, que a fraqueza, que o sofrimento nos podem ensinar. 3 lições que nós vamos ver aqui, que a derrota, que a fraqueza e que o sofrimento podem nos ensinar. A primeira lição está aqui no verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. A primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que a fraqueza nos ensina a não viver pela soberba. A fraqueza nos ensina a não viver pela soberba. O apóstolo Paulo havia recebido então essas revelações extraordinárias. Tanto que ele vai dizer assim: eu conheço um homem que foi até o 3º céu. E ele começa a falar de coisas que só alguém que de fato experimentou isso podia narrar. Mas junto, irmãos, com aquele privilégio, veio um perigo: a soberba. Por isso ele diz 2 vezes aqui no texto, se você prestou atenção: para que não me ensoberbecesse, para que eu não ficasse cheio de soberba. Por isso, irmãos, esse espinho, ele não vem por acaso. Havia um propósito pedagógico da parte de Deus sobre a vida desse homem de Deus. A gente não sabe exatamente o que era esse espinho. Tem um monte de especulação por aí. A gente não sabe o que é. Pode ter sido uma enfermidade física, pode ter sido uma perseguição de tantas que Paulo sofreu na vida, pode ter sido uma aflição espiritual, pode ter sido alguma luta pessoal, alguma oposição constante. O texto não define. E graças a Deus por isso, porque talvez a gente não saber o que era esse espinho, certamente isso faz com que todos nós possamos nos encontrar um pouco nesse espinho de Paulo também. Não saber especificamente qual era a causa daquilo que Paulo chama de espinho na carne, aproxima a nossa experiência de vida da experiência de Paulo também. Então o importante aqui, irmãos, não é identificar o espinho de Paulo. O importante aqui é compreender que o Deus de Paulo governa esse espinho. Esse é o foco.
Então o ponto é o seguinte: Deus às vezes permite aquilo que nos humilha para nos livrar daquilo que eventualmente nos destruiria. É isso que Paulo está ensinando. Que Deus às vezes permite na nossa vida aquilo que nos humilha para nos livrar daquilo que eventualmente nos destruiria. Sim, irmãos, uma derrota da Copa ou na Copa quebra essa ilusão de um time invencível, imbatível. Porque, como eu disse antes do jogo, existe discurso, expectativa, favoritismo, mas depois da eliminação sobra a verdade. Não basta talento, camisa não joga sozinha, história não vence partida. Na vida cristã é exatamente assim. Na nossa jornada da Copa da Vida é literalmente igual, irmãos. Às vezes Deus permite derrotas para nos libertar da fantasia de que nós somos fortes demais para um dia cair. Que nós somos bons o suficientes para permanecer em pé e para chegarmos lá sozinhos. Então, irmãos, essa experiência de Paulo, ela nos leva a olhar para nós mesmos. Será que em alguns momentos da nossa vida a gente tem vivido como se não precisasse tanto de Deus assim? Hoje pela manhã eu fiz uma ligação para falar com um casal de irmãos, não são de Goiânia, então não é algo que os irmãos tenham perto nesse sentido. E eu recebi a notícia que aquele casal não havia ido no culto de manhã, porque no culto de manhã estava tendo ceia hoje. E eu até achei que fosse alguma coisa por conta dessa celeuma que virou aí, horário de jogo, cancela culto, muda culto, aquela coisa toda. Mas aí depois veio a resposta: a gente não foi porque a gente não se sentiu preparado para participar. Um casal batizado, membro da igreja, que participa eventualmente da vida da igreja. Mas como assim? Não, está tendo uns problemas, houve umas confusões, briga, e nós não fomos para não participar da ceia. A expressão foi simples. A gente não estava com moral suficiente, com mérito próprio, com justiça própria suficiente para ir lá participar da ceia. E foi onde veio a minha pergunta. Eu falei: se a gente for participar da ceia ou da jornada cristã baseado nos nossos méritos, a gente está com dois problemas. Ou de ser bom tamanha forma para não precisar de Cristo, ou de nos achar ruins e fracos tamanha forma que o que Cristo fez não é suficiente para resolver o nosso problema. E tem gente que faz exatamente isso. Eu não vou no culto quando é ceia, ou então passa a ceia, eu não vou pegar porque eu errei, eu pequei, então eu deixo de cear. E eu tenho falado isso aqui algumas vezes, que é um erro duplo. Erra por ter desobedecido a Deus, e erra por não ter sido humilde para pedir perdão para Deus, tomar a ceia para se fortalecer. A confiança na justiça própria, na performance. Então essa é a pergunta: será que muitas vezes nós temos vivido como se a jornada cristã dependesse das nossas obras, dos nossos esforços e da nossa capacidade tão somente? Será que a nossa segurança está nos nossos dons, na nossa história, na nossa reputação, no nosso ministério, no nosso dinheiro, no nosso conhecimento, na nossa liderança, na nossa jornada? Irmãos, quando Deus expõe as nossas fraquezas, nós não podemos desperdiçar a lição. Nós temos que nos humilhar. Nós temos que nos humilhar. Nós temos que confessar a nossa dependência. Nós temos que parar de negociar com Deus com orgulho, com justificativas, com argumentos. Nós temos que pedir ao Senhor que use até o espinho na nossa carne para formar Cristo em nós. É isso que Paulo escreve aos Coríntios, para que eles pudessem aprender. E isso, irmãos, é palavra de Deus para que você e eu
também possamos aprender. Então essa é a primeira lição que a derrota, que a fraqueza, que o sofrimento nos ensina: a não viver pela soberba, de achar que somos bons o suficientes, que nós damos conta pelo nosso esforço, pela nossa moralidade, pela nossa conduta. Mas há uma segunda lição, dos versos 8 a 9, mais especificamente no ponto alto, que diz assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Meus irmãos, a segunda lição é que a oração nem sempre remove a dor, mas sempre ela nos leva a Deus. A gente tem que aprender isso. A lição que aparece aqui é que a oração nem sempre remove o espinho, remove a dor, mas a oração sempre nos leva a Deus. O que a gente vê aqui, irmãos, é que Paulo, ele não foi passivo diante das circunstâncias. Paulo, ele orou. Paulo, ele pediu livramento. E isso, inclusive, nos ensina que não existe erro em pedir que Deus remova a dor. Sim, meus irmãos, nós podemos orar por cura, nós podemos orar por alívio, nós podemos orar por restauração, nós podemos orar para que Deus abra portas, nós podemos orar por libertação. Paulo fez isso, nós também podemos fazer isso. Mas a resposta de Deus não foi a remoção do espinho, não foi finalizar o sofrimento, não foi acabar com a angústia, foi uma promessa. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Interessante, irmãos, porque Deus não deu para Paulo a explicação completa, mas Deus dá para Paulo a graça suficiente. Isso quer dizer que nem sempre na Copa da vida Deus vai nos explicar as derrotas que a gente está passando, enfrentando, o sofrimento e a fraqueza que a gente tem, mas significa que sempre Ele haverá de derramar sua graça sobre nós. Porque às vezes, irmãos, nós queremos respostas, mas Deus vai lá e nos dá presença. Tantas outras vezes nós queremos explicações, mas Deus vai lá e dá sustento. Tantas vezes, irmãos, nós queremos que a dor vá embora, mas Deus nos mostra que a sua graça permanece. Que a sua graça permanece. De maneira, irmãos, que a maior resposta de Deus nem sempre é tirar o espinho, mas é nos sustentar como seus filhos. A expressão que aparece aqui, te basta, quando ele diz que a minha graça te basta, traz a ideia de uma suficiência que é contínua, não é meramente pontual. É que a graça de Cristo não é pouca, é que a graça de Cristo não é instável, é que a graça de Cristo não é ocasional, ela é suficiente. Suficiente, irmãos, para o dia da força, e suficiente também para o dia da fraqueza, suficiente para o culto cheio, e suficiente também para o culto vazio, suficiente para uma adoração fervorosa, mas suficiente para a oração silenciosa no quarto em secreto, suficiente para a vitória e suficiente para a eliminação, suficiente para quando nós entendemos e suficiente para quando nós não entendemos. A graça dele é suficiente e ponto. Certamente, depois de uma eliminação, o torcedor sempre gostaria de ter alcançado outro resultado.
Se ele pudesse, ele gostaria até que o jogo fosse refeito. Ele queria que o gol tivesse entrado. Ele queria que o pênalti não tivesse sido defendido. Ele queria um resultado diferente, mas o resultado não muda. Está sacramentado. Irmãos, o interessante é que na vida existem dores que nós não conseguimos, entre aspas, me perdoe o uso da palavra não existente. Nós queremos rejogar alguns episódios da nossa vida. Mas é fato, irmãos, que existem perdas que não voltam mais. Existem espinhos que permanecem. Existem dificuldades que não vão embora. Mas a graça de Cristo entra exatamente nesses lugares onde nós não podemos mais mudar o placar. Onde nós não mais podemos alterar o resultado. É aí que a graça também nos é suficiente. Como é que está a sua vida? E eu não estou falando meramente do resultado do jogo de hoje, mas como é que está a sua vida nessa Copa da Vida, nesses últimos dias? Você está esperando a dor passar para você voltar a confiar em Deus? Você está esperando Ele remover o espinho na carne para você voltar a ter alegria nele, na fé, na caminhada, na jornada, para você voltar a servir, voltar a trabalhar, voltar a ter alegria no Senhor? Mas e se Deus não remover imediatamente o espinho? Você ainda vai continuar crendo que a graça dele é suficiente para você, mesmo na fraqueza, na derrota, na angústia? Meus irmãos, esse texto nos encoraja a sim orar pelo livramento. Sim, orar pela intervenção de Deus, mas também, irmãos, nós temos que orar por contentamento, não nas circunstâncias, mas em Cristo que rege as circunstâncias. Nós temos que orar sim, pedindo cura, mas nós também temos que orar pedindo santidade, pedindo obediência, pedindo humildade e submissão diante daquilo que é a vontade de Deus para nós. Sim, irmãos, nós temos que orar por portas abertas, mas também temos que orar pedindo fé para permanecermos firmes quando a porta continuar fechada. Porque a graça dele nos basta. Duas lições que nós temos que aprender e levar para o resto da vida, quando a derrota ou a fraqueza ou o sofrimento vem sobre nós. A fraqueza nos ensina a não viver pela soberba. A segunda lição é que a oração nem sempre ela remove, meus irmãos, nem sempre ela remove a dor, mas sempre nos leva até Deus. Sempre. Mas há uma terceira lição que nós aprendemos aqui com a palavra de Deus. A parte final do verso 9 e o verso 10, tendo como destaque a seguinte expressão: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A terceira lição, meus irmãos, é que a fraqueza se torna lugar onde o poder de Cristo repousa. Essa é a terceira lição que Paulo nos ensina aqui. A fraqueza se torna lugar onde o poder de Cristo repousa. Porque essa frase, irmãos, essa frase inverte toda a lógica humana. É por isso que o Evangelho está de ponta cabeça. É por isso que é loucura para o mundo. Porque o mundo fala assim: esconda as suas fraquezas. Para de chorar. Para de falar disso para todo mundo. Daí vem Cristo e fala assim: a minha graça aparece na sua fraqueza. Aí o mundo fala assim: vença, mostra força, mostra que você é forte, homem não chora, avança.
Aí vem Cristo e fala assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É por isso que Paulo responde. Literalmente Paulo responde para Deus: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para mim, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele tinha tido experiências maravilhosas com Deus, mas ele diz: de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não, irmãos, Paulo ele não está dizendo que ele gosta de sofrer. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele encontrou algo maior do que o alívio. É a presença poderosa de Cristo. Mais importante do que Deus tirar o espinho da carne dele, é Cristo estar com ele, ainda que o espinho permaneça ali. Segura rapidamente nesse texto, e me ocorre agora uma passagem no Salmo. Me permita conferir se é o Salmo 4. E vamos comigo lá. Salmo de número 4. Olha como que o salmista começa essa oração. Salmo de número 4. Abra sua Bíblia aí. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Você percebe o que o salmista está dizendo aqui? Ele não está dizendo que Deus livra ele da angústia, mas na angústia o Senhor está com ele, enviando alívio para ele. Isso quebra toda a teologia da prosperidade, isso quebra tudo aquilo que tem sido pregado e buscado nesse nosso tempo, irmãos. Evitando-se o sofrimento, evitando-se as perdas, como se isso fosse maldição de Deus, e se você não tiver fé, você vai sempre viver de mal a pior, como se o triunfo da fé fosse as benesses e as bênçãos de Deus, sem nunca enfrentar problema. O salmista está dizendo, na angústia, Deus tem enviado alívio para ele. Ainda que Deus não tenha tirado ele da angústia. Então vamos voltar lá para 1 Coríntios 12. O que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, é que a fraqueza entregue a Cristo deixa de ser vergonha e se torna altar de adoração. A palavra repouse que ele usa aqui carrega a ideia de habitar. Pode significar também permanecer, numa ideia assim de estender uma tenda. Pensa num peregrino, num viajante que chega num certo local e ele vai passar a noite, então ele vai ali repousar, nessa ideia de levantar acampamento, de permanecer. Então Paulo está dizendo assim, quando eu sou fraco, o poder de Cristo arma a sua tenda sobre mim. Permanece, repousa. Fica ali. E isso aqui, irmãos, é profundamente pastoral. Porque a fraqueza do crente não afasta Cristo. E isso desconstrói toda a soberba dos moralistas, dos legalistas. A fraqueza reconhecida atrai a manifestação da graça sustentadora, enviada pelo próprio Cristo. Obviamente, Paulo não está dizendo aqui que há uma permissividade, que há aqui uma liberalidade, que há aqui agora uma brecha para libertinagem. Ele trata disso lá em Romanos, por isso a teologia bíblica é importante. Ele vai dizer assim, então não quer dizer que agora nós vamos pecar mais, para que a graça de Deus seja maior ainda sobre nós? Ele fala de maneira nenhuma. Como é que nós vamos viver por pecado se nós já morremos para ele? Não é esse o ensino aqui. Mas o ponto, irmãos, é que a fraqueza reconhecida atrai a manifestação da graça sustentadora de Cristo sobre aquele que clama por ela.
Interessante é que existem jogadores que eles só aprendem depois que eles perdem. Porque a derrota revela falhas de posicionamento. A derrota revela falha de preparo, de concentração, de dependência excessiva de talentos individuais. Uma equipe sábia, ela volta diferente depois de uma derrota, depois de uma eliminação. O interessante é que Deus também usa as nossas derrotas para nos reposicionar na Copa da vida. Ele nos tira da autossuficiência e nos coloca debaixo da dependência de Cristo. Então, irmãos, o que será que as nossas fraquezas têm produzido em nós? Será que tem produzido amargura ou dependência? Será que tem produzido revolta ou oração? Será que tem produzido isolamento ou comunhão? Desespero ou adoração, rendição ao Senhor? O que essa palavra, meus irmãos, nos encoraja é que nós devemos transformar a nossa fraqueza em um lugar de encontro com Cristo. Se o mundo nos ensina a esconder as nossas fraquezas, a negar as nossas fraquezas, a fugir da existência das nossas fraquezas, Cristo nos encoraja a levar a Ele as nossas fraquezas. Então transforme a sua fraqueza num lugar de encontro com Cristo. Porque é isso que nós aprendemos com Paulo. A fraqueza se torna lugar onde o poder de Cristo repousa sobre as nossas vidas. Outra coisa, meus irmãos, nós não temos que esconder as nossas lutas atrás de uma aparência religiosa. Esconder os nossos espinhos atrás de uma bandeira religiosa. Nós temos que procurar ajuda. Tiago fala que a igreja tem que confessar os seus pecados uns aos outros para ser curada. E certamente nós não vamos encontrar um ambiente tão propício para isso como, por exemplo, num grupo de discipulado, onde nós somos acompanhados, ajudados, pastoreados, fortalecidos, encorajados, treinados para viver a vida que Cristo tem para nós. Por isso, irmãos, é tão importante a comunhão, a participação, a frequência, o envolvimento, o discipulado, porque se nós estivermos orando juntos, se nós estivermos nos lapidando juntos, se nós estivermos recebendo cuidados e cuidando uns dos outros, nós vamos aprender a depender uns dos outros e assim, a sermos fortalecidos na caminhada da fé. Então aqui são 3 lições que as derrotas, as fraquezas e os sofrimentos nos ensinam. Não viver pela soberba, que nem sempre a oração remove a dor, mas sempre nos leva a Deus. E a fraqueza sempre se torna um lugar onde o poder de Cristo repousa nas nossas vidas. Mas, meus irmãos, existe algo maior com que essa fala de Paulo, ela aponta. Porque o maior exemplo de vitória por meio da fraqueza não é de Paulo. O maior exemplo de vitória por meio da fraqueza é do Senhor das nossas vidas. É do próprio Jesus. Porque naquela cruz, irmãos, Cristo parecia derrotado. Naquela cruz ele estava ferido, ele estava humilhado, ele estava pregado, ele estava sangrando, ele estava zombado, ele estava abandonado, ele esteve morto. Aos olhos do mundo, aquilo era a maior derrota que alguém poderia enfrentar. Mas era justamente ali, irmãos, que Deus estava vencendo. Era justamente ali que os nossos pecados estavam sendo derrotados. Era justamente ali que o inferno estava sendo despojado. Era justamente ali que a morte estava sendo eliminada para sempre. Na fraqueza da cruz, irmãos, Cristo derrotou o pecado.
Na vergonha da cruz, Cristo revelou a glória da graça. Naquela morte de cruz, Deus abriu o caminho para a vida eterna. Por isso, quando Paulo ouve, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele está ouvindo aquilo que é a lógica da cruz, e não aquilo que é a lógica do mundo. É isso, irmãos. O Evangelho nos ensina que Deus transforma derrotas em redenção, que Deus transforma feridas em testemunho, e que Deus é o Deus que transforma fraquezas em palco da sua graça, apontando para a sua glória. Porque a cruz parecia o maior fracasso da história, mas foi a maior vitória que o universo um dia viu. Foi de goleada. E isso garantiu, irmãos, que já há um vencedor na final. O nosso Redentor vive, e todo aquele que nele crê não morre, mas vive eternamente. Em Cristo, meus irmãos, nós somos mais que vencedores. Essa é a verdade que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Então, o que a gente pode fazer com isso, irmãos? Se a graça de Deus nos basta, como é que nós podemos aplicar essa palavra nos nossos corações? Primeiro, reconheça a sua fraqueza sem fingimento. Eu não estou dizendo que você tem que sair contando tudo para todos, expondo a sua vida para qualquer um. Não é isso que Paulo nos ensina aqui. Mas ele nos ensina a fugir da negação, a parar de fazer vista grossa para as nossas fraquezas. Porque Deus não cura a soberba que nós escondemos. Ele sustenta os humildes que se rendem diante dele e dizem: Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não tenho mais forças. Reconheça a sua fraqueza, sem fingimento, na presença de Deus. Junto com isso, fale com o Senhor. Ore verdadeiramente, ore com sinceridade, peça que Deus remova o espinho, mas confie nele se ele decidir sustentar você, ainda que o espinho permaneça. Muitas vezes ele não nos livra da angústia, mas na angústia, certamente, ele nos haverá de aliviar. Terceira coisa, meu irmão, descanse na graça suficiente. A graça de Cristo não é apenas para salvar você lá no passado, mas a graça de Cristo ela é suficiente para sustentar você hoje e para sustentar você em Cristo até o dia que Ele haverá de vir te buscar, porque a obra que Ele começou em nós, Ele haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em quarto lugar, irmão, permita que Deus ensine você através das derrotas da vida. Nem toda perda é um fim, nem todo placar adverso é uma eliminação. Algumas perdas, irmãos, são salas de aula da graça de Deus sobre as nossas vidas. O que algumas perdas que Deus permitiu passar pela sua vida, acontecer com você, te ensina para que hoje você seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Em quinto lugar, irmãos, olhe para o Cristo crucificado e ressurreto. Porque o nosso Cristo conhece a dor. O nosso Cristo venceu a morte. E o nosso Cristo sustenta os fracos na fraqueza. Sim, irmãos, a eliminação da seleção brasileira nos lembra que toda glória humana é frágil e é passageiro. Mas o Evangelho nos lembra que a nossa esperança não está nos resultados terrenos. A nossa esperança, irmãos, está naquele que já derrotou a morte.
e que já venceu lá no final da Copa da vida. A derrota pode nos ensinar, a fraqueza pode nos amadurecer, o espinho pode nos aproximar de Cristo. E quando nós não tivermos força para levantar a cabeça, ainda assim nós poderemos ouvir a voz do Senhor dizendo: a minha graça te basta. A minha graça te basta.